pessoal, tudo bem? A gente está em mais um programa Bate-Papo de Família. A gente está com a Ana, do Quintessa. Ela vai contar um pouco da experiência dela, ela que é diretora do Quintessa, e vai explicar para a gente os desafios e como é que surgiu esse negócio e os impactos que ele está gerando. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. Prazer ter você Obrigada aqui. pelo convite. Conta um pouco de você, conta um pouco de como é que surgiu o Quintessa, enfim. Legal. As coisas vão se misturar aí. Bom, o Quintessa mesmo começou em 2009. O Quintessa foi fundado pelo Léo Figueiredo. O Léo, na verdade, o Léo e outras 3 pessoas, que é a Nina, o Diego e o Daniel. E o Léo, ele empreendeu no mercado financeiro, ele empreendeu a Red Grifo por 30 anos. Em 2006 ele fez a venda para o Credit Suisse e aí em 2009 foi quando ele saiu da operação, mesmo do banco, e ele fundou o Quintessa muito com 2 grandes motivações, assim. A primeira era de poder, de alguma forma, atuar com algo que gerasse impacto positivo, mas se vendo muito num olhar de ter trabalhado com um veículo de uma empresa por muitos anos, né? Então, quero gerar impacto, mas não necessariamente eu quero só doar para o terceiro setor ou ter que entrar no governo. Então, como que eu posso gerar impacto atuando com empresas? E também muito num olhar de, depois de ter empreendido por 30 anos, saber como é difícil, quantidade de dilemas, de decisões difíceis assim, de ser tomadas e querendo apoiar outros empreendedores. Então, quando a gente começou em 2009, foi até de uma forma mais intuitiva, assim, muito com esses 2 objetivos por trás. O primeiro modelo até eram jantares que se faziam com os empreendedores para falar sobre gestão e governança, e foi depois disso que de fato a gente foi se consolidar como uma aceleradora, que a gente começou a se posicionar como um negócio de impacto. E um modelo do que a gente percebeu também lá atrás, que foi um pouco de uma forma intuitiva até de novo, mas que até hoje a gente mantém, é que a gente percebeu que mesmo em 2000, lá, isso mais para 2012, assim, depois de ter rodado já uns 3 anos experimentando alguns modelos, a gente percebeu que no ecossistema, de alguma forma, que estava apoiando negócios de impacto, tinham já alguns programas que olhavam para ajudar os empreendedores numa fase mais inicial, assim, então quase como o que é um negócio de impacto, estimulando a empreender ou até uma ideia de negócio de impacto, e tinha na outra ponta o início de alguns fundos de investimento, com dificuldade de encontrar bons negócios para poder investir. Então a gente olhou para esse gap, que é de fato conseguir validar essas ideias, conseguir estruturar a gestão delas, conseguir ajudar elas a encontrarem um ritmo de crescimento mais constante. E a gente viu que boa parte dos programas que estavam olhando para isso seguiam um modelo que até hoje é um modelo, digamos, tradicional de uma aceleradora, que é montar uma turma, fazer momentos de capacitação em grupo, ter uma mentoria pontual e uma duração ali de 4 a 6 meses. E a gente começou a conversar com os empreendedores e a gente via que tinha um baita espaço no sentido de que esses programas, eles ajudavam na capacitação dos empreendedores, ajudavam eles com insights, às vezes no direcionamento da empresa ou reflexões sobre a empresa, mas que tinha um monte de desafio ainda ali presente para conseguir ajudar esse negócio a dar certo. Então a gente foi um pouco o que na época era na contramão do mercado, hoje outras iniciativas começaram a fazer também, mas de oferecer um suporte personalizado para os empreendedores. Então, muito acreditando que por mais que a gente pudesse fazer uma turma, por exemplo, de negócio de impacto em educação, né, ou EdTechs, cada negócio que está ali dentro é muito diferente um do outro. Um pode ser B2B, o outro B2C, né? E aí isso hoje se mantém até hoje. Como é que vocês captavam, nesse começo, esses empreendedores? Como é que começou a surgir? Onde que vocês foram encontrar eles? A gente mantém até hoje uma característica que vem lá de trás. Muitos dos empreendedores de negócios de impacto não se identificam dessa forma. Muitos deles, em vez de... não chamam de negócio de impacto, mas diz, por exemplo... não queria só ganhar dinheiro, eu queria deixar algum legado positivo para a educação, por exemplo. Então, a gente faz hoje muita busca ativa dos empreendedores. Então, a gente lê, às vezes, matérias saem na mídia, ou a gente vai olhando por nichos, assim, então, de educação, saúde, mobilidade urbana, resíduos, por exemplo. Vocês têm umas áreas escolhidas para olhar? Alguns segmentos? Tem alguns segmentos que a gente vem atuando mais, são esses que eu citei mesmo, de educação, saúde, inclusão social, mobilidade urbana, trabalho com resíduos.
E a gente faz, então, muita prospecção ativa, de ligar para os empreendedores e falar, olha, oi, somos do Quintessa, a gente quer te conhecer. Mas fora isso, também chega bastante negócio por indicação, então de empreendedores que já foram acelerados, principalmente, querem indicar para outros, ou passivamente. Então, vê um evento, lê uma matéria e escreve pra gente. Porque uma coisa é ter uma boa ideia e outra coisa é transformar essa boa ideia num negócio, né? E que fase que vocês pegam esse empreendedor? É nessa hora que ele teve a boa ideia ou já num estágio maior? Como é que é isso? Como é que vocês acabam identificando que estágio ele tá, ou enfim? Hoje a gente atua em 3 estágios diferentes. A gente tem, na verdade, 3 frentes de atuação do Quintessa. Uma delas são o programa de aceleração, e a gente tem 3 tipos de programa. Um olha para os negócios que estão em fase de validação, que é tipo, exatamente uma ideia isso. Ele tem as premissas, ele tem as hipóteses claras. Então ele sabe que ele quer atuar em tal desafio, atendendo tal dor, mas ele ainda está confuso de se aquela dor existe mesmo, como que faz sentido, qual a proposta de valor, qual o modelo de receita que ele vai ter, como é o modelo de negócio. Então, o programa de avaliação olha para esse momento. A gente tem outro que é de tração, em que o negócio ele já validou, então ele já está faturando ali algo que varia muito. Os negócios já entraram desde faturando R$10.000 até 3 milhões no programa, então varia muito. Mas eles estão com grandes desafios para estruturar uma gestão eficiente e entender como eles conseguem crescer. Dar os próximos passos. E o terceiro programa, a gente chama ele de programa que vai olhar para a escala, e que, na verdade, para te dar um exemplo, o último negócio que entrou, ele já tem 14 unidades, só que querem chegar em 50 nos próximos 6 meses. Então, são negócios que já estão vivenciando desafios do tipo, como que eu estruturo a governança, será que eu deveria ter unidades próprias, será que eu deveria ter franquia, deveria ser só os meus franqueados? Então, já é um diálogo ali muito mais sobre um momento avançado de expansão do que de estruturação. E aí, cada um tem uma duração diferente. Eles são feitos sobre medida para cada desafio. É isso? Os 3, por mais que eles variem no momento do negócio, a forma da gente apoiar a mesma. Então, todos são personalizados. Em todos a gente aloca um mentor sênior, que vai ter reuniões quinzenais com o empreendedor, e um gestor da nossa equipe que se dedica em média 8 horas por semana. E ele vai ter acesso a toda a rede do Quintessa. Então, essa forma personalizada, próxima, de parceria com o empreendedor se mantém, mas o que é pauta de cada um varia muito, assim, a gente sempre faz um diagnóstico para entender o que são os desafios prioritários para aquele negócio, e a partir dali a gente desenha um plano de aceleração. Então, pode ter negócio que é mais urgente, a gente fala de pautas do financeiro. E como é que você lida com a questão, por exemplo, então, eu tenho um bom negócio, eu sou empreendedor, só que aquele negócio precisa de um aporte de tantos R$1.000 e, enfim, tá chegando a hora da gente tomar essa decisão. Você liga a outra ponta com essa, então assim, eu tenho o projeto, mas às vezes eu não tenho esse respaldo financeiro. Vocês fazem essa ligação de uma coisa com a outra? A gente começou a fazer mais recentemente. É até legal contar um porquê que a gente não fazia no início. Tem um pouco de um mito, né, de que, 2 mitos, acho. Um é de que necessariamente é um fator de sucesso você conseguir captar investimento e do que continuar crescendo organicamente. E o outro é de achar que todo o seu problema é porque falta dinheiro. Então, a gente tinha vários casos de empreendedores que entravam na aceleração falando, não, com certeza eu preciso captar. Um ano depois não tinham captado. E não precisavam. Porque, na verdade, o modelo de negócio estava desajustado, a gestão não estava eficiente e se tivesse captado, teria ido pelo ralo, né? Então, por muito tempo, a gente não trouxe para a proposta de valor o investimento porque a gente entendia que não era tão relevante para os empreendedores, né? Mas o tempo passou, o perfil dos empreendedores que a gente começou a acelerar mudou um pouco, a gente continuou se relacionando com os negócios que a gente já tinha acelerado, e aí a gente começou com essa frente de assessoria para captação de investimento. Então, a gente está com o 3º mandato hoje de negócio que a gente está captando. Recentemente até a gente pôde publicar que a gente captou R$2,5 milhões para a Hand Talk, que legal. Foi um pouco ali da origem, né? A gente começou a fazer assessoria e a gente também criou um programa novo que chama Sponsorship Quintessa. Ele traz isso bem na essência. Ele mistura a proposta de valor da gente conectar investidores qualificados com negócios de impacto, em que a gente vai acelerar eles e depois ajudar nessa mediação para a decisão do investimento.
porque uma das coisas, enfim, a gente tem esse programa aqui, a gente é da De Família, que trabalha com famílias empresárias desse modelo tradicional, enfim, as empresas estruturadas, hierarquizadas. E o que está acontecendo? A forma de fazer negócio está mudando muito e as pessoas estão muito mais ligadas em ter um propósito, em estar com os projetos alinhados aos objetivos delas como pessoa e não necessariamente ao objetivo que a família iniciou o seu trabalho, né? Então, essa é uma das questões. A gente tem umas convidadas aqui, vocês não querem vir assistir aqui com a gente? Vamos convidá-las para entrar aqui. Não, pode vir. Nós temos uns clientes que estão aqui com a gente, vão vir participar para assistir um pouco a nossa experiência. Acho que são 3, você podia sentar aqui, ó, Luísa. Oi, perdão. Sejam bem-vindas, vamos ter convidados hoje. Sejam bem-vindas. Fica à vontade, senta aqui, ó. Vamos lá, estamos fazendo aqui uma mudança no nosso cenário, mas eu acho que é interessante. A gente está batendo um papo. Tudo bom? A gente está falando justamente agora das famílias empresárias e dessa mudança que as famílias estão vivendo e dessa necessidade de procurar vocação. Então é isso muito que a De Família se propõe a ajudar e vocês são um catalisador dessa energia e dessa capacidade de fazer isso acontecer. Então, uma das coisas que eu queria entender um pouco mais com você é como é que vocês têm feito quando chega, sei lá, então, por exemplo, vendi minha empresa, agora eu tenho um recurso e eu quero pensar em projetos de impacto, como é que vocês recebem essa pessoa que quer empreender nessa nova linha, mas que não sabe como? O Exposed tem sido o nosso caminho para poder atuar nisso, assim. Ele até veio exatamente desse contexto, na verdade. A gente antes tinha essa linha da assessoria para captação de investimento, que foi um canal para a gente começar a dialogar mais com investidores. Só que a gente percebeu que não era exatamente esse o veículo para a gente conseguir se relacionar da melhor forma. Então, por exemplo, contei da Rendital que a gente estava buscando um ticket de 2,5 milhões. E tinha muita gente que olhou e falou assim, Ana, é isso, eu acredito, eu quero colocar... Foi-se o tempo de eu querer trabalhar por algo, depois colocar meu recurso em outra coisa e depois fazer um voluntariado para poder gerar impacto. Eu quero unir isso tudo, né? Sejam bem-vindas. Vamos entrar, fique à vontade. Fique à vontade. Sejam bem-vindas. E aí foi nesse contexto que a gente criou o Sponsorship até. Então, o que a gente tem feito, na verdade, a gente tem usado a lógica que a gente chama de mandatos. Então, no sentido de entender, de criar um mandato personalizado para aquele sponsor. O sponsor é esse potencial investidor. Então, a gente tem ido muito na linha de entender o que faz sentido para aquela pessoa. E tem sido bem interessante, assim, esse processo, porque a gente já ouviu desde respostas do tipo... tinha um restaurante, eu empreendi, tinha uma rede de restaurantes, eu empreendi na linha de alimentação, quero apoiar negócio de impacto olhando para alimentação saudável. Até uma investidora, por exemplo, que é mulher, e ela falou que queria apoiar negócio de impacto em liderança feminina. Até pessoas que já chegaram e falaram, putz, tô querendo variar também, já trabalhei muitos anos com esse assunto e pra mim faz sentido olhar por ter um portfólio ali variado dos segmentos que os negócios estão atuando, o tipo de impacto que eles estão gerando. A grande questão que a gente tem percebido é que, assim, a gente às vezes tem modelos tradicionais de negócio que a gente vem, que faz parte da nossa família, e achar essa nova vocação é um desafio. E esse desafio, os modelos estão mudando muito, as coisas, a teia se constrói diferente, né? A comunicação, enfim. Então, eu acho bem interessante esse novo modelo que vocês estão conseguindo, de alguma forma, canalizar. E conta um pouco dos mandatos que vocês têm, como é que eles surgem, como é que a pessoa simplesmente chega e fala, olha, Ana, eu queria investir, mas não sei muito bem o que. Como é que vem essa conversa? A gente tem se aproximado com... acho que é bem complementar ao trabalho do De Família, porque a gente tem se conectado com pessoas que elas já decidiram que elas querem direcionar, que elas... Um pouco do que eu falei, né? Que elas querem que o recurso delas esteja alinhado à visão de impacto que elas querem causar no mundo. Então, a gente, de alguma forma, é procurado por pessoas que querem fazer um investimento de impacto. E aí, o nosso papel está em conseguir ajudar... Então, responder de uma outra forma. Essas mesmas pessoas, o que a gente viu é que elas, muitas foram pensando numa alternativa de, será que eu crio uma própria estrutura de family office, por exemplo? Ou será que eu vou sozinho tentar encontrar esses negócios?
E o que elas viram no Quintessa foi, bom, tá aí uma organização que há 9 anos trabalha com esse assunto, já apoiou de perto mais de 50 negócios, e a gente tem nossa própria área de seleção que toda semana conhece 15 novas startups. Então essas pessoas têm vindo pra gente numa lógica de Quintessa, como eu consigo, de alguma forma, aproveitar o que você já tem aí dentro para conseguir realizar esse meu desejo. E pra gente foi muito legal porque acho que na verdade explicitou de alguma forma essa vocação nossa de estar como uma plataforma. Então a gente está exatamente nesse meio de campo entre os investidores e os empreendedores, de um lado ajudando os investidores a qualificar a decisão, de entender o que pode ser um bom investimento, o que é um ponto de atenção e por que aquela startup merece destaque. E de um outro lado também ajudando os empreendedores de o que pode ser um bom ou mau investidor, né? O que é smart money. Agora, uma das coisas que vocês falam bastante é impacto. O que é gerar impacto? O que é? O que é? Dá um exemplo de um negócio. Todos os negócios eu sei que podem gerar impacto, mas o que é isso? Vamos contar um pouco do telespectador. Legal. E acho que é bem legal também, porque de alguma forma acho que esse termo começou a ser um pouco banalizado, né? No sentido de todo mundo gera propósito impacto, também, todo mundo propósito também, né? Mas a nossa visão de impacto, de negócios de impacto, em outras palavras, de empresas que estão atuando na resolução de grandes desafios sociais e ambientais. Então, um pouco na lógica de legal que você paga impostos, legal que você emprega pessoas, mas isso pra gente não define gerar impacto. Então, a gente sempre olha para esse viés de... são duas perguntas que a gente sempre usa como guia na nossa seleção, que é se o desafio social ambiental que se procura superar, ele é relevante, e se a solução é relevante para superar esse desafio. Então, um exemplo prático de um negócio de impacto, que acho que ele é bem didático, na verdade, é a For You Too. Então, a For You Too, o desafio que eles estão atuando hoje, na questão do acesso de inglês, do acesso ao ensino de inglês para a população de baixa renda. Então, para te dar um pouco do cenário, assim, hoje o ensino, você ter fluência em inglês vai impactar mais na sua possibilidade de ascensão salarial e no seu ganho salarial, digamos, de renda a longo prazo, mais do que você ter um diploma universitário hoje no Brasil. Interessante. Então, se você pensa que as escolas, quando a For You Too começou, a média era de R$350, mesmo lá no Capão Redondo, a escola que estava lá cobrava R$350. Se for pensar que isso não é acessível para baixa renda, a gente está querendo dizer que a longo prazo a gente está aumentando a desigualdade. Porque os mais ricos vão conseguir pagar por aulas de inglês, vão ter fluência, ou seja, vão ganhar mais a longo prazo. A gente está distanciando ainda no longo prazo. Então a For You Too foi olhar para isso e como que eles responderam? Hoje, para ter uma ideia, as aulas da For You Too custam R$59 por mês, já com material igual Smart Fit. didático incluso. Que bacana. E como que eles fizeram? Eles foram olhar para o modelo de negócio das escolas de inglês. Dos principais custos estavam o professor de inglês, então toda a parte da folha salarial, mas aí com um parênteses que vale a pena citar. Vários dos professores de inglês hoje das outras escolas nem são fluentes. Se for parar pra pensar, as pessoas que têm fluência, todas que eu conheço são executivos, estão no mercado, ninguém voltou para dar aula, né? Então tinha uma questão de que era um alto custo, mas não necessariamente qualificado, e um material didático. Então o que a For You Too faz? Eles trazem como professores intercambistas estrangeiros. Então vem alguém que mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou mesmo México. E que é fluente. E que fala fluentemente porque inglês. Porque é a terra dele, né? Vem dar as aulas de inglês e todo o material didático é um aplicativo que eles desenvolveram por meio de tecnologia. Então isso barateia também muito o custo do modelo de negócio. E tem uma questão que também é super legal, porque esse mesmo intercambista, ele estava acostumado a pagar para fazer o intercâmbio desse tipo de experiência. Quando ele recebe, aquilo para ele é um baita diferencial. Então hoje tem fila, assim, de proporção de no mínimo 10-1 de candidatos para vagas para serem professores. Que coisa incrível! E nesses R$59 que se cobra, tem margem de lucro para poder crescer. Então é muito legal, porque quando a gente está falando de negócio de impacto e das empresas que estão focadas nisso, impacto e negócio estão amarrados. Ou seja, a cada um novo aluno do Gustavo, que é o empreendedor da For You Too, significa R$59 a mais que ele está faturando, a mensalidade que ele está faturando por mês e lucro que ele está gerando. E é também uma pessoa que ele está dando acesso ao ensino de inglês de qualidade.
Então, troca, tá amarrado. Né? E aí tem vários detalhes legais também do modelo, que é... O professor, quando ele vem, ele fica hospedado mesmo na comunidade. Ele também não fala português. Então, a pessoa que o aluno erra o inglês, ele também erra o português. Então, cria ali um tom de igualdade, assim, de valorização de autoestima dos alunos, ou mesmo intercâmbio cultural. E ele tem um modelo que a cada... porque tem um mercado também que é das aulas de inglês para as grandes empresas, que muitas pagam, né, para os seus colaboradores. Então, a cada aula que ele vende para uma empresa, ele dá uma bolsa nas próprias unidades. Então, até ali ele amarrou no sentido de poder explorar esse segmento de mercado, mas de alguma forma ele amarra também porque ele vai doar uma bolsa do outro lado. Então, vários dos negócios de impacto seguem essa lógica, assim, no Você fundo... tem algum modelo de acessibilidade? Essa coisa de transporte que está mudando? De mobilidade urbana? Porque as nossas convidadas, elas vêm desse segmento de transporte, de concessionárias tradicionais. Você tem algum exemplo nessa área? A gente acelerou 2 negócios mas 2 primeiros que me vêm na cabeça, assim, que atuam em mobilidade. Um deles é a eMoving, que eles têm um modelo que eles fazem aluguel de bike elétrica. Então, o que eles perceberam? Tem uma distância, até uma distância, se não me engano, são de 5 km esse raio entre casa e trabalho. Tem muita gente que pegava carro, ficava às vezes 50 minutos parado no carro, mas porque tá numa região que tem ladeira ou não vai chegar suado para uma reunião, então acabava usando o carro. E a bicicleta elétrica, ela substitui muito nesse sentido de que você vai muito mais rápido. Né? Não sei se já andaram, é como se fosse uma moto, assim, no sentido de que você realmente não sua, vai bem mais rápido e tal. Mas a gente falou de bicicleta, que deixa de emitir CO2, né? Então a eMoving, por exemplo, começou com esse modelo de aluguel de bike elétrica e começou até a entrar no modelo B2B, de substituir muitas vezes um delivery, por exemplo, em vez de um motoboy, vai um biker fazer essa entrega. Então é muito legal, porque quanto mais pessoas também alugarem as bikes elétricas da eMoving, a gente está falando de uma cidade com muito mais mobilidade. Aí deixa eu te perguntar, por exemplo, a eMoving, que é uma empresa de um empreendedor, por exemplo, se existe a possibilidade de, num determinado momento que ele precisa de um aporte, ter um investidor que entre e que diga, bom, então eu quero apoiar nesse projeto que eu acredito e vamos pôr mais aqui. Existem momentos que esse empreendedor precisa de aportes? Com certeza. E onde você entra e passa a ser... A eMoving, inclusive, já teve algumas rodadas. Isso vai mudando, porque, por exemplo, quando a gente está falando ali na fase de validação, nos 3 tipos de programa, normalmente os negócios estão buscando um ticket ali entre 100 e 500 mil reais. Depois isso vai subindo, né, para cima de 500, 1 milhão. Então, assim, até muito nosso papel é ajudar o empreendedor para entender de fato quanto ele precisa e para que ele vai usar esse recurso, né. Mas, com certeza, assim, a história do investimento, na verdade, ele vem quando o empreendedor, ele consegue avançar o ritmo de crescimento dele. Então, por exemplo, a eMoving. Por exemplo, ela precisa comprar mais bike elétrica. Perfeito. O caso da eMoving é exatamente isso. Eles podem esperar muitos meses e pela margem de lucro e gerando esse caixa para poder comprar novas bikes, ou eles podem trazer um investidor e conseguir aumentar essa frota. E o que é para o investidor, como é que é esse percentual? Eu posso investir a cada 10%? Qual que é esse percentual que vocês indicam para o investidor para falar, bom, você vai começar a ter algum retorno? Porque o investidor sempre está buscando, além de gerar um impacto, algum retorno sobre o capital investido. O que é a orientação nesse sentido? Ou não tem? Acho que tem um princípio aí por trás assim, dessa discussão que vale a pena explicitar até. Já vi muito empreendedor, já falei também com muito investidor achando que, principalmente investidor, achando que tinha feito um baita negócio e na verdade ele estava dando um tiro no pé, assim. Então, uma vez conversei com o investidor e falei assim, não, fiz um baita negociação e tal, eu botei 200 mil e eu tenho 70% da empresa. Você vai ter que ir lá gerir, né? Assim, não sei como você vai sair. Porque assim, a história do investimento é você conseguir sair numa próxima rodada. Quem vai querer comprar, assim, ele já... Bom, resumo da ópera. Ele já é de largada. Vale mais a pena uma pequena parte de um bolo grande do que uma grande parte de um bolo pequeno, como essência da história. Então, assim, tem também algum, digamos, bom senso ou boa prática. Então, por exemplo, quando a gente está falando desse ticket até 500 mil, você não deveria... É saudável que não seja mais do que 15% assim, de participação no negócio. Porque a gente está falando de um momento ainda muito inicial.
ele pode ainda ter várias rodadas. E sempre é saudável você ter os empreendedores, os fundadores que estão ali dedicados em tempo integral para a empresa, com uma participação majoritária. Porque essas famílias empresárias que a gente trabalha são aquelas que fizeram seus próprios negócios. Então, quando ela assume que ela vai ser um investidor e ela vai participar de um negócio que tem um gestor, é muito interessante porque ela está quebrando aquele modelo, ela está aprendendo a ser investidora. Então, é algo que ela não vai administrar, mas que ela vai supervisionar o retorno e vai apoiar. Então, assim, este aprendizado para as famílias tradicionais nesse modelo é muito saudável, porque é uma forma de você aportar um dinheiro e começar a testar. Então, assim, na próxima rodada pode ser que eu queira sair. Então, eu saio, mas aquele dinheiro que era 500, pode ser que eu saia com 1 milhão. Quer dizer, esse movimento de aprender, entrar e sair, eu acho que é uma grande oportunidade. Sim. E tem sido muito legal, até o que a gente estava vendo um pouco no sponsorship é isso, assim, quando a gente desenhou, a tese por trás era, hoje você pode colocar seu recurso num fundo, por exemplo, ou numa lógica de crowd equity. Só que provavelmente você vai participar de uma reunião que alguém vai te contar sobre o negócio, ou você vai receber um e-mail, um report, mas você não vai interagir com o empreendedor. E o que a gente começou a perceber tendo essas conversas era que as pessoas não queriam só colocar o dinheiro, elas queriam essa experiência. Queriam esse aprendizado. E a gente olhou e falou, bom, isso de fato tem uma oportunidade pra gente desenhar. E o mais legal da história é porque o bom empreendedor, ele também quer essa interação. Ele consegue enxergar com bons olhos que ele vai ter uma cabeça a mais pra ajudar no negócio dele. Não é alguém que vai vir incomodar ou cobrar ele, né? Então, a história toda no sponsor, quando a gente desenhou até o modelo, ele tem reuniões bimestrais entre o sponsor e o empreendedor. E a gente tem reports mensais, que vão falar de performance financeira e de impacto. Então, é legal porque tem esse aprendizado mesmo do investidor. Primeiro, acho que é ele saber a diferença de que ele está lá para conseguir agregar valor para o empreendedor e talvez evitar grandes erros. Mas ele não tá lá tocando, assim, o negócio é do empreendedor. Então tem esse limite também de ele querer entrar super na gestão, porque o negócio não é dele. Mas tem muito espaço de... Acho que assim, um bom empreendedor, ele sabe ouvir os bons conselhos. Então tem sempre aquela pergunta que você faz que não tem uma boa resposta. O empreendedor com certeza vai observar isso. E também na rede de relacionamento, assim. Então, conexões que se possam fazer para o empreendedor, seja com mentores, seja com potenciais clientes. E uma outra coisa também que acho que vale a pena citar é, cada vez mais os negócios de impacto, eles têm entrado para se relacionar com as grandes empresas. Então, ou às vezes numa relação cliente-fornecedor, ou numa linha de entrada em novos negócios. Então, por exemplo, a HandTalk, que é um negócio que a gente acelerou também, que eles fazem a tradução automática do português para Libras, que é a língua brasileira de sinais. Só para vocês terem uma dimensão assim, do desafio, a gente tem no Brasil mais ou menos 10 milhões de pessoas com algum nível de deficiência auditiva e estima-se que 70% não consegue compreender o português. Então você imagina você está num aeroporto ou tudo que você consome lendo, isso hoje está inacessível para um surdo. Então eles têm uma tecnologia que eles fazem a tradução automática. Tem empresas que começaram a instalar a solução da HandTalk no e-commerce, porque eram milhões de pessoas que deixavam de comprar. De consumir. Então tem também um pouco, às vezes, de necessidades da cadeia, então que vão contratar, por exemplo, a For You Too para dar aula para os colaboradores, ou uma Courieiros para fazer bike delivery das entregas, mas também tem esse olhar de entrada em novos negócios. Então, a gente também operadoras de saúde começando a se relacionar, por exemplo, com a TNH Health, que é um negócio que a gente acelerou, para conseguir dialogar num segmento de população de baixa renda que nunca teve cliente. Então também acho que é legal porque as famílias que vêm desse histórico não só podem, às vezes, trazer os negócios para sua própria empresa, como também ter essa rede de relacionamento com outros empresários que para o empreendedor uma outra coisa que a gente valor, conversou né? Outro dia, que a gente teve tomar um café outro dia, que eu estava falando, não necessariamente, se eu sou uma investidora e eu tenho esse desejo de passar a investir em algo de impacto, não necessariamente eu tenho que direcionar, eu posso dizer assim, eu queria coisas em mobilidade, eu posso dizer, o que temos pra gente bater um papo? É isso? Como é que acontece essa busca? Sim, sinceramente, eu não acredito em certo e errado. Da mesma forma que no Quintessa, por exemplo, a gente
atuam nos vários segmentos. Tem aceleradoras e fundos que atuam em segmentos específicos. Não acho nem certo nem errado, é minha escolha pessoal. Por acaso, talvez, os 3 mandatos dois que a gente montou e esse último que a gente está montando agora, os sponsors se trouxeram uma posição agnóstica, então é uma lógica de, me traz negócios legais, não importa de qual segmento seja. Então, não tem certo e errado, acho que é meio da decisão pessoal. Vamos nessa linha que você está falando. Então tá, fizemos um mandato, tragam negócios legais, e aí como é que começa a interação desse investidor com vocês e depois com os negócios legais? Como é que isso acontece na prática? São 4 grandes marcos. Tudo começa com a seleção do sponsor. Então, de fato, a gente seleciona os investidores numa lógica de eu não vou apresentar para o empreendedor alguém que depois pode não ajudar o negócio dele. Ou então alguém, por exemplo, que fala que quer investir, mas depois vai querer cobrar o retorno como se estivesse botando em renda fixa, sabe? Então, assim, vamos então antes entender o que é venture capital, o que é investimento de risco, ou que às vezes lá na frente pode não estar alinhado dos 2 extremos, né? Ou de olhar e falar, nossa, mas o negócio ele tá querendo ter lucro, ou entrei por impacto, ou o oposto. Nossa, mas esse negócio tá querendo atuar em tal segmento. Então, que ele seja alinhado com investimento, venture capital e seu negócio de impacto. Então, tem um pouco ali de uma seleção do sponsor. Depois disso, a seleção dos negócios, que é o que a gente chama de montar o mandato. E como que a gente fez foi, é um pouco do que eu contei, no dia a dia do Quintessa, a gente já tá selecionando os negócios para os nossos próprios programas. Então, a gente mesmo faz uma curadoria de que são os negócios que a gente considera que tem mais potencial, ou que são mais legais em termos de perfil do empreendedor, impacto gerado e potencial do negócio como retorno para investimento. A gente traz para os sponsors e eles afunilam. Então, a decisão para falar... No final, quem é o sponsor que decide. É ele que decide. Porque é ele que vai acompanhando, ele que vai ter a experiência para ele, né? Então, o que a gente faz pra vocês terem uma ideia, esse ano, só nesses primeiros meses, a gente já falou com mais de 400 negócios. Então, na hora que eu levo uma lista de 10 negócios pra gente chegar em 4... Você já deu uma... Ali já tem, o nosso crivo já tá dado. Qualquer desses 10, a gente ficaria feliz em ver o modelo acontecendo. Então, a gente monta um mandato, e aí depois o modelo todo tem o que a gente chama de fase 1 e fase 2. A fase 1 é o que os sponsors chamaram até da fase de namoro. Por quê? Tu tem que começar com o namoro, né? De fato, né? Às vezes o investimento é um casamento, é pro longo prazo. Ainda mais no venture capital, você vai ficar 3, 7 anos junto daquela startup, né? Então, a primeira fase, ela dura 1 ano. E ela tem um pouco essa fase do namoro, em que o empreendedor ele vai passar no programa de aceleração. Então, ele vai poder ter a nossa ajuda para se estruturar, para ter certeza de o que é o plano dele de crescimento, para entender o quanto ele precisa e para que ele precisa. Todo mês a gente vai mandar para o sponsor os indicadores, né, de financeiro e de impacto, que é uma forma também de entendendo como que é o tempo de resposta desses empreendedores, e uma reunião bimestral entre os dois. A reunião bimestral, cada um é bem diferente para cada um. Para o sponsor, ele está indo lá para interagir com o empreendedor, entender qual que é a visão dele, entender o quanto as opiniões dele, visão dele, o que evoluiu dos últimos 2 meses para cá. Para o empreendedor, é a hora dele começar já a usar do Smart Money. Então, é a hora dele falar assim, nossa, estou precisando tanto de abertura numa rede de varejo, tal, você aí para me ajudar? Então, é a hora dele também... Vir com as demandas. Trazer ou falar, olha, eu tô muito na dúvida de ir pra lá ou pra lá. E usar um pouco do sponsor também, às vezes, como um mentor. Então, de dialogar. E aí, ao fim dessa fase 1, que vai durar 1 ano, é quando o sponsor decide se ele investe ou não no negócio. Então ele fica 1 ano para poder tomar a decisão. O modelo que a gente criou, o empreendedor ele até pode convocar antes essa decisão. Então, ali no 6º mês, falar... preciso de investimento agora, e o sponsor pode falar, estou preparado para tomar uma decisão, agora, quero investir. Mas, se não, um dos 2 lados pode falar, não, o programa é de 1 ano, eu quero esperar 1 ano para tomar uma decisão. Então, a ideia é que depois, por que é tudo isso? De onde que é até um pouco da origem, assim, da história? Foram 3 motivos principais. Mas eu já digo qual é o ticket
tem intenção em aportar No início. No início. No modelo que a gente fez é um ticket de 100 a 400 mil por negócio. Que pode ser desde para um negócio em validação, uma rodada, ou até o negócio já está em tração, ele vai, na verdade, viabilizar um projeto, vai poder contratar equipe, então ele vai conseguir trazer ritmo para o crescimento dele. Não é a rodada completa, mas é um recurso ali que ele vai conseguir ganhar mais ritmo. Mas a origem, até quando a gente criou, teve um pouco do que eu te falei. As pessoas procurando a gente vendo que tinha espaço para ter uma solução que oferecesse essa experiência toda. De um outro lado, tinha os empreendedores que falavam, adorei, eu quero programa de aceleração, mas eu preciso esperar a aceleração para depois ir para o mercado capital, não dá pra gente já trazer essa figura antes. Mas também teve uma outra visão, não sei se vocês chegaram a conhecer, a Pipe Social fez um estudo entrevistando negócios de impacto e ali eles destacaram alguns dos grandes desafios do ecossistema, do setor, e tinha ali um desafio que eles chamaram até do dilema do ovo ou a galinha. O que vem primeiro, né? Que ficou um desenho de que, assim, tinham vários empreendedores que vinham sozinhos e morriam porque não conseguiam passar no Vale da Morte, porque não tinham esse financiamento ou investimento para conseguir prototipar e ganhar ritmo nessa fase. E de um outro lado, estavam aqui os investidores falando, putz, mas você não está estruturado, eu não consigo tomar minha decisão de investimento sem você me dar esse tipo de resposta. Então o esposo, ele vem exatamente aqui. De falar assim, investidor, se você ficar sentado aqui esperando esse negócio ser estruturado e a gente não entrar pra ajudar, talvez ele nunca se estruture. Então, o sponsor, ele tem por trás esse convite pra falar, vem cá, vamos apostar junto no desenvolvimento desse negócio e aí depois você termina de decidir. Você decide se investe ou não. E até o que é saudável. Então, assim, acho que na história do ovo ou a galinha, nenhum dos dois tá errado, sabe? E o investidor está certo em querer ter esse tipo de O investidor clareza, faz algum assim. aporte antes, então, nesse período? Durante essa fase 1, o sponsor ele vai financiar 80% do programa e o empreendedor 20% do programa. Do programa Desse um ano do programa de aceleração. E também foi uma coisa legal, assim, tem um simbolismo por trás. Porque a gente também não quis criar um modelo em que só o sponsor bancava. Então tem uma parte que o empreendedor também fala, eu quero participar desse programa. E o que é legal também é que se ao fim da fase 1 o sponsor decide que ele não vai investir no negócio, é como se ele tivesse financiado o programa. Então o empreendedor vai pagar para ele o valor a diferença. Ao longo de 5 anos. E a gente criou condições saudáveis de financiamento. Então ele vai pagar ao longo de 5 anos, tendo um tempo de carência, é um ajuste inflacionário. Então assim, para a visão do sponsor, ou ele vai investir depois desse negócio, ou ele não vai perder dinheiro. Não é que ele vai ganhar. Essa última parte eu não entendi. Aí, tudo bem, ele fez lá, ele aportou 80% e o empreendedor 20%. E aí, o que aconteceu ali? Vamos supor, acabou a fase 1, você não vai investir no negócio. Tá. A gente não queria que os sponsors olhassem para esse programa de um bolso de filantropia. Então, assim, no fim, ou eu dou ou eu invisto. A gente queria que eles olhassem isso como uma estratégia mesmo para ter, como sendo for profit, né? Não sendo... Então, o que a gente criou? Se ao fim desse 1 ano o sponsor não investir, ele vai continuar procurando outras oportunidades. O empreendedor vai pagar para ele o valor que ele financiou do programa. Entendi. Porque independente do investimento, o empreendedor passou no programa em que o Quintessa estava lá 8 horas por semana, que teve mentor, que teve programa de coaching. Quem devolve é o empreendedor. É o empreendedor. Adorei. E aí, então a lógica para o sponsor é ou ele vai investir e ele vai ter formado um pipeline super qualificado, porque não é só o que vem ali do funil do nosso processo de seleção, mas ele interage 1 ano. Então ou ele investe ou ele financia. O sponsor também está aprendendo um monte, né? Sim. Ambos estão aprendendo. E a gente também, porque a gente sempre teve do lado do empreendedor. Então pra gente também tá sendo legal porque a gente tá, mas ao mesmo tempo a essência do Quintessa, até vindo quem fundou a gente, tá, é do mercado financeiro. Então a gente sempre teve essa pegada. Dessas duas figuras aqui dentro e essa pegada. Mas agora mudou, porque a gente, de fato, o modelo é como plataforma, né? A gente tem 2 clientes, a gente tem o empreendedor e o sponsor. E pro empreendedor também fecha a conta, porque ele fala assim, bom, quer saber? No melhor dos casos, ou eu conheci o investidor, ou no pior dos casos, alguém financiou meu programa. Que já andei 1 ano pra frente. Independente do investimento ou não, ele vai sair do programa em outro patamar, assim.
Então tem sido muito legal, assim, a gente montou esses 2 mandatos, 7 startups, a gente está montando agora o 3º mandato. Muito legal. E tá sendo uma experiência legal de ter essas 2 figuras dentro de casa. Assim. Para um sponsor, né? Exato. Vocês têm alguma pergunta? Vocês estão ouvindo? Bem explicado. Interessante. Enfim, a gente está aqui hoje com as convidadas assistindo aqui com a gente. Tem algum projeto desse na área da saúde? Já existe, não? Tem alguns a pergunta que é se tem algum projeto na área da saúde. Não sei se está dando para ouvir, então estou falando. Boa. A gente já acelerou alguns negócios, sabe? Acho que tem 2 que vale a pena citar. Um que acabou de entrar no nosso programa e um que a gente já acelerou tem 1 ano. Então, o que a gente já acelerou antes chama TNH Health. O que é o desafio em termos de saúde que eles foram olhar? Hoje existe informação disponível para as pessoas, mas não necessariamente todo mundo consegue mudar seus hábitos, seus comportamentos para ter um comportamento saudável. Ou não tem acesso a essas fontes de informação. E também outro grande desafio para quem está cuidando de saúde é conseguir fazer monitoramento em larga escala, então de grandes populações. O que eles criaram? Eles criaram são programas que rodam no celular, pode rodar por SMS, pelo Facebook Messenger ou agora mais recentemente pelo WhatsApp. Então tem programas para diabetes, para hipertensão, para gravidez saudável. Então vou dar um exemplo, eu posso estar num programa de diabetes. Meio-dia vai tocar uma mensagem no meu celular falando: Ana, evite colocar açúcar no seu café. Tudo bem que meu médico pode já ter me falado 1 milhão de vezes, mas tocar a mensagem ali naquele momento, provavelmente meu comportamento vai ser diferente. Como saudável. À tarde vai chegar uma informação pra mim, então não sei se você sabia que a cenoura tem tal índice, que sei que tal. Às 9 da noite toca uma mensagem: Ana, como você está sentindo de 0 a 10? Eu respondo 0. Eu mando pra mim assim: você está sentindo tremores? Eu respondo que sim. Na hora vai disparar e virar uma moça pra minha casa. Então eles vendem hoje para ou empresas que querem oferecer isso para os colaboradores, para governo começou a comprar e principalmente operadoras e planos de saúde. Então para o plano vale muito mais a pena oferecer até na hora e investir em prevenção do que depois ter um sinistro e ter um baita custo com isso. Então eles têm vários casos de amputação que eles já preveniram, e deve de ser gravidez. Custo baixo, Sim, é por mensagem, é super escalável. Então é muito legal, porque de um lado super fecha a conta para o cliente e para quem está participando do programa é super legal, os depoimentos das mães, de tudo que elas aprenderam e tal. Então esse é um exemplo de saúde. Um outro, por exemplo, é um negócio que chama Verbem, que eles eles fazem venda de óculos acessíveis. Então tem todo um desafio que impacta até em educação, da quantidade de pessoas que não sabem que precisam de óculos, e depois é um grande desafio você conseguir comprar, porque se for olhar o mercado brasileiro é um grande oligopólio, né? Então eles têm até parceria com uma ONG que chama Renovatio. Então a ONG ajuda na parte das consultas e a Verbem é um negócio que vai vender os negócios, vai vender os óculos depois. Então outro negócio super legal em saúde, mas tem vários, assim. Acho que o que a gente sempre fala quando a gente tá nesse momento até, né? Será que eu segmento, escolho um específico? Acho que por que é muito pessoal? Porque só tem os 2 lados da moeda. Como no Brasil a gente tem muito desafio social e ambiental, tem muitas áreas diferentes de negócio de impacto. Então você está falando que mais chama a atenção é a educação. Educação, saúde, mobilidade urbana, parte de resíduos, também tem muito negócio que a gente tem apoiado nessa linha. E aí, inclusão separa em vários eixos, porque a gente já ajudou, desde negócios que estão olhando para inclusão, por exemplo, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tem a Rental que vai olhar para quase como que acesso à informação para surdos. Tem negócios que vão olhar para uma questão de gênero, por exemplo. Então, de apoio a mulheres que estão empreendendo, por exemplo, pode ser outro recorte. Então, acho que esses são os que a gente mais tem visto e trabalhado juntos. O mundo está mudando e muito rápido, né? Eu tenho percebido que os modelos de negócio que estão surgindo, eles são muito diferentes daqueles tradicionais. E eu acho que esse é o momento agora de começar a pensar e a grande questão que a gente está trazendo e por que a gente está fazendo esses programas é para estimular você que está em casa, enfim, a poder pensar um pouco e refletir que quando a gente tem o recurso, que a gente tem lá a família e tudo,
a gente tem que aproveitar essa grande oportunidade para achar essa nova pegada e ser divertido, ter o brilho no olho, né? Porque todos os negócios que você trouxe aqui brilham o olho, né? Você tem vontade de fazer, você fala, putz, esse negócio é legal, esse negócio... E não importa que ele é em mobilidade ou ele é em saúde, ele te estimula, porque pela novidade, pelo jeito, pela interação. Eu acho que tem uma grande... que foi... eu tô há 6 anos e meio trabalhando com isso, que foi o que me deu paixão lá atrás. Eu acho que é muito do que estimula até hoje, assim, que é... Acho que de alguma forma a gente foi ensinado na lógica do ou, né? Então, até quando você vê decisão de carreira, de trabalho. Então ou eu vou querer com alguma coisa ligada a impacto, eu vou trabalhar no terceiro setor. E não vou ter dinheiro nunca, porque eu quero poder ter dinheiro pra viajar, pra sei lá o quê. Então eu vou ter que trabalhar no mercado tradicional, vou ter que trabalhar... e até eu lembro muito quando eu tava nessa época de decidir o que eu ia fazer e tal, tinha ali uma pessoa, eu lembro uma vez um encontro da minha família mesmo, assim, que estavam falando de não sei quem, que aos 20 anos era gerente numa empresa e tal. E eu lembro que eu fiquei ouvindo, assim, eu falei, mas gente, eu gosto pra caramba de trabalhar. Tipo, eu não me imagino, pra mim eu quero poder me realizar no trabalho. E aí eu vou chegar em casa e falar, eu trabalhei horrores, vendi um monte de sorvete hoje. Tipo, eu não quero comemorar isso na hora que eu chegar em casa, eu quero fazer algo de útil com todas as minhas horas de trabalho. Mas eu mesmo nunca tinha ouvido falar de negócio de impacto. Eu passei até a faculdade achando que eu ia trabalhar com consultoria de sustentabilidade, que era a única coisa que eu sabia que juntava os dois lados. E aí, em 2011, que foi fora até do Brasil, que eu fui aprender sobre o que era empreendedorismo social, o que era um negócio de impacto, e vi que dava pra ser os dois, assim. Então, nesse meio tempo, o Quintessa já tinha começado. Então, foi em 2012 que as histórias se cruzam, assim. E acho que esse é o grande brilho, assim, porque no fundo, também no lado da família, não tenho que escolher. Então, ou eu vou doar, ou então eu vou botar, sei lá, numa renda fixa, ou num fundo que pode estar colocando em armamento, que pode estar colocando em qualquer outra coisa, né? Que não faz seu sentido, próprio né? dinheiro. Então, você está estimulando isso. Acho que é um pouco da nossa época de que a gente não tem se permitido muito mais fechar os olhos, né? Então, no bom sentido. É o seu dinheiro que está financiando isso, você está estimulando que isso aconteça de alguma forma. Então eu acho que os negócios de impacto eles suprem muito isso, né? De poder ser o E, não ter que ser o ou. Então, sim, eu quero gerar impacto e eu quero ter retorno financeiro. E também, de alguma forma, quando a gente fala isso da interação com o empreendedor, é poder de alguma forma dar essa mentoria e trazer o know-how pessoal também, sabe? Não é eu vou botar meu dinheiro, se eu sou um empresário, eu tenho muito para compartilhar com esse empreendedor. Né? A grande questão que a gente está percebendo é que a gente acredita, todos nós vimos uma estrutura bem enrijecida e que agora essa possibilidade de poder fazer o que te dá paixão e poder juntar os dois mundos, ele é muito estimulante e a gente precisa de apoio, e precisa dessas conversas, precisa desses fóruns, porque... vou trazer um exemplo. Eu vim pra cá porque eu percebia que o mundo estava mudando e que às vezes você vai se fechando na sua mesmice e você não consegue enxergar essa nova forma de ser. E essa descoberta de ir entrando e se descobrindo e se abrindo é muito prazeroso. Então, a energia de estar nesse ambiente, de poder procurar e de poder aproveitar aquilo que aquele esforço de uma família inteira para conquistar um monte de coisa e achar essa nova pegada, eu acho que isso não tem preço. Até esse digamos, o slogan do Quintessa é uma nova forma de fazer negócios. Porque é exatamente isso. Fazer negócios, de alguma forma trabalhar com o que se aprende no mercado empresarial de eficiência, né? De poder ter lucro para poder crescer. Mas ao mesmo tempo tem o pra quê disso tudo na mesa, né? Então, que acontece eu poderia né? continuar aqui conversando com você a noite inteira. E a gente vai ter mais um programa que vai vir o fundador do Quintessa, daqui 15 dias, o Léo, contar pra gente como que ele, de banco e de empresário, todo estruturado, entrou nessa vibe. E aí a gente vai ter uma conversa mais profunda. Hoje a gente vai parar por aqui. Foi um prazer vocês estarem aqui com a gente, poder participar um pouco. E foi muito bom e continuamos. Obrigada, Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada. Tchau, tchau.